estão fazendo aqui? Como é que vocês me acharam aqui? Estou mergulhando. O quê? Ué, procurando algas. Nosso assunto de hoje. Até daqui a pouco. Tchau. Oi, tudo bem? Nada como um mergulho para quebrar uma quarentena, tomar um solzinho, ir para a praia. Ô meu, nada de quebrar quarentena, nem solzinho, nem praia. Respeita a quarentena, senão o vírus não vai deixar a gente e o prejuízo para a economia vai ser muito pior. Tô aqui tentando fingir que eu tô na praia, né? Com óculos de sol, com essa camisa aqui de turista americano, mas é o seguinte. Nosso assunto de hoje são as algas. Já começamos a falar delas na aula passada quando falamos dos fungos. E vocês já sabem que as algas são organismos protistas, ou seja, eucariontes, podendo ter representantes unicelulares, pluricelulares, mas obrigatoriamente todos autótrofos e, sendo pluricelulares, sem tecidos organizados. O que significa isso? É que as algas não possuem tecidos que lhes deem, por exemplo, sustentação, que seja especializado em transporte de seiva, especializado em fazer fotossíntese. A rigor, numa alga, qualquer tecido teria mais ou menos as mesmas funções. Porém, ela tem uma estrutura anatômica bem característica. Tá? As algas pluricelulares, elas terão uma estrutura semelhante a um vegetal terrestre. Terão uma estrutura que parecerá uma raiz, mas será apenas parecida. Não será raiz porque não tem função de transporte, apenas fixação. Então ela não será chamada de raiz, será chamada de rizoide, que quer dizer oide, semelhante a uma raiz. Ela poderá ter uma estrutura em forma de caule sustentando suas folhas, por assim dizer. Essa estrutura em forma de caule também não posso chamar de caule porque não tem tecidos de condução e sustentação. Eu chamarei de cauloide, ou seja, semelhante a caule. E aquilo que parecem ser folhas eu vou chamar de filoide. Não posso chamar de folhas porque folhas... Aqui, ó. Folhas possuem nervuras, que são os vasos condutores. Uma alga, se você as tivesse na mão, seria lisa, não tem condução de seiva nelas. Então, como é que uma alga consegue a sua seiva bruta? Resposta: absorvendo água e sais do seu entorno. Ela está dentro da água. Então ela adquire água e sais por toda a superfície do corpo. Uma folha dessas não consegue captar água pela sua superfície porque a superfície está impermeabilizada por cera. A alga não tem essa impermeabilização. Ela é um vegetal aquático. Faz fotossíntese e muito. E produz muita matéria orgânica, portanto elas são as bases das cadeias alimentares aquáticas e muito oxigênio. Não é que a taxa fotossintética das algas seja maior que a taxa fotossintética dos vegetais terrestres. É que a produtividade é grande. A produtividade líquida é grande. E o que eu quero dizer com produtividade líquida? Produtividade é a taxa fotossintética da planta. A planta faz fotossíntese e produz seu alimento. Pronto, essa é a produtividade dela. A produtividade bruta é o total de matéria orgânica que ela produz durante a fotossíntese. A produtividade líquida é aquela produtividade bruta descontada, o que a planta, o que no caso a alga, né, gasta para viver. Uma planta também tem uma produtividade bruta e líquida. Então, a bruta é o total de matéria orgânica feita durante a fotossíntese. A líquida é aquela matéria orgânica descontando o que o metabolismo consumiu. Uma alga é principalmente unicelular. Então, aquele mesmo organismo que faz fotossíntese é o que respira. Como a taxa metabólica não é tão elevada, então respira pouco, produz muita matéria orgânica e consome pouca no seu metabolismo, logo tem uma produtividade líquida grande. Agora, um vegetal terrestre só faz fotossíntese nas folhas. Ele não faz fotossíntese no seu caule, nem faz fotossíntese na sua raiz, que é subterrânea, sequer tem contato com a luz, não é isso? Então eu terei uma parte fazendo fotossíntese para 3 partes consumindo a matéria orgânica feita. Logo, mesmo que essa árvore tenha uma grande produtividade líquida, ela terá um grande consumo de matéria orgânica. Logo, a produtividade bruta será pequena. Então não é que uma alga faça mais fotossíntese que um vegetal terrestre, é que a produtividade líquida das algas é maior que a produtividade líquida dos vegetais terrestres. E se a produtividade líquida é maior, então eu terei mais matéria orgânica sobrando para os organismos aquáticos se alimentarem. Eu terei mais oxigênio sobrando na atmosfera para que você respire.
Por isso que nós dizemos que os grandes fotossintetizantes do planeta, os grandes produtores de oxigênio, não são os vegetais terrestres, mas sim as algas. Está entendido? Elas contribuem com mais de 50% da fotossíntese do planeta, da produção de oxigênio do planeta. Eu já ouvi falar até 85%, já ouvi falar 75%, 55%, é difícil, esses números não são muito precisos, porém, com certeza, mais da metade da produção de oxigênio do planeta vem dos oceanos. E eu falei oceanos, porque a presença de algas nos rios é pequena. Quem abastece as cadeias alimentares nos rios não são necessariamente algas, já que os rios estão em movimento e as algas poderiam ser arrastadas, principalmente se fossem unicelulares. Quem vive nas bordas dos rios e alimenta os rios, e às vezes até dentro das águas, são angiospermas aquáticas principalmente, e angiospermas terrestres do entorno, cujas folhas vão caindo na água, vão sendo atacadas por micro-organismos, por fungos, vão sendo decompostas, vão sendo fragmentadas e abastecendo as cadeias alimentares do interior desse corpo d'água. Logo, quem alimenta os oceanos são as algas. Quem alimenta os rios e lagos são basicamente as angiospermas terrestres e as angiospermas aquáticas. Existe angiosperma aquática? Sim, existe angiosperma aquática. Inclusive algumas que parecem muito algas porque não conseguem sustentar o corpo, não conseguem desafiar a gravidade e muitos acabam confundindo com algas quando na realidade não o são. Vou mostrar uma para vocês. Olha aqui. Essa plantinha que você encontra em, às vezes, aquários, em lagos, ela não consegue desafiar a gravidade. Olha aqui. Ela não desafia a gravidade, ela não tem tecidos que lhe deem sustentação para o corpo. Não tem um tecido esquelético, por assim dizer. A consequência, não desafiam a gravidade. Quem olhar, é uma alga. Não é. Algas são moles assim, não conseguem desafiar a gravidade. Mas então como é que você me prova que isso tudo aqui não é uma alga, mas uma angiosperma? Resposta: angiospermas produzem flores, e essa planta produz. E eu tive a oportunidade de vê-las uma vez florescendo, e o meu laguinho ficou com a superfície toda cheia de florzinhas brancas. Tá? Portanto, às vezes você pode ser enganado. Aí tem que ter um biólogo, né, que vai pegar a estrutura, colocar no microscópio, ver se há tecidos, tá? E observar se há flores em algum momento da vida dela ou não. Tá certo? Então isso daqui pode parecer uma alga, mas não é. Mas a alga seria muito parecida com isso. Teria aqui uma estrutura de fixação, o equivalente a uma raiz. Teria uma estrutura que suporta as folhas, o equivalente a um caule. E teria as folhas. Só que nas algas eu falo em rizoide e não raiz, cauloide, não caule, filóide e não folha. As algas são uni- ou pluricelulares. Mas não é isso que define a sua classificação, mas sim as suas cores. Elas poderão ter coloração dourada, serão chamadas de algas douradas ou crisofícias. Poderão ter coloração esverdeada, algas verdes ou clorofícias. Coloração avermelhada, algas vermelhas ou rodofícias. Coloração parda, algas pardas ou feofícias. E algumas emitem luz, são bioluminescentes, são unicelulares bioluminescentes. Essas são chamadas de pirrofícias, algas de fogo. Pirro é fogo, mas a luz que elas emitem não é uma luz vermelha, é uma luz azulada, como a dos vagalumes. Às vezes azulada, meio esverdeada, como a dos vagalumes. Tá? Agora, elas são divididas, né, dentro da sua classificação. Por exemplo, as pirrofícias são unicamente unicelulares. As crisofícias unicamente unicelulares. As clorofícias têm representantes uni- e pluricelulares. As rodofícias são principalmente pluricelulares e as feofícias são todas pluricelulares. O que define a sua coloração não é a falta de clorofila ou uma clorofila vermelha, amarela, nada disso. Clorofila é verde. É que além da clorofila há outros pigmentos que dão a coloração às algas. Portanto, a coloração vai ser o critério utilizado para a classificação. Vamos começar a falar das pirrofícias, as que emitem luz. Elas emitem luz, essa luz que elas emitem é azulada, como eu já disse, mas não é essa a importância dela. A importância delas é que elas produzem toxinas. E essas toxinas, quando em grande concentração nas águas, podem levar à morte de peixes. Dentre as pirrofícias, algas bioluminescentes, existe um grupo chamado dinoflagelados. São algas pequenas, unicelulares, possuem flagelo, muito bonitinhas, são essas as que emitem luz e produzem toxinas. Quando você tem um enriquecimento das águas dos oceanos, elas são oceânicas.
próximas ao litoral principalmente, uma bacia, uma área fechada de águas, não, como se fosse uma laguna costeira. Se nessa região de mar bastante fechado houver liberação de muitos minerais, ou um rio de repente está produzindo muitos minerais, esgoto está sendo lançado lá e a oferta de minerais aumenta, a população dessas algas também pode aumentar, principalmente no verão. A produção de toxinas aumenta e os organismos aquáticos lá presentes poderão morrer envenenados. É o que nós chamamos de marés vermelhas provocadas por algas, tá certo? Então essa seria uma curiosidade das pirrofícies. As crisofícias, as algas douradas, elas têm uma característica curiosa. A parede celular dela é formada por duas peças encaixáveis, tá? E ela vive dentro dessa parede celular que pode se soltar. Quando elas morrem, essa parede celular se solta e vai para o fundo. E ela não é feita de celulose, ela é feita de sílica. Sílica é um mineral, óxido de silício. É inorgânica. Quando elas morrem, essas carapaças se depositam no fundo dos oceanos, formando ao longo de décadas, séculos, milênios, um sedimento que, sob a pressão das águas, forma uma rocha sedimentar. Esse grupo de crisofícias se chama diatomáceas, e a rocha formada, a rocha sedimentar formada, né, com a carapaça, né, a parede celular das diatomáceas, se chama diatomito. Ito é um radical utilizado para rochas. Diatomáceas, a rocha diatomito. Essa rocha do fundo dos oceanos pode ser explorada economicamente. Em alguns momentos do processo evolutivo do planeta, né, a crosta rochosa sofreu movimentações e fundos oceânicos afloraram. Esses fundos oceânicos aflorados com esse diatomito, ele pode ser explorado economicamente. E dessa rocha, que é uma rocha sedimentar de pó fino, pode ser produzido, por exemplo, né, esse pozinho fino utilizado na produção de pastas de dente, pastas de polimento, abrasivos, por assim dizer. Pode ser utilizado na produção de explosivos como um elemento dentro da dinamite, por exemplo, que vai dar o atrito quando você tiver a primeira explosãozinha, vai dar o atrito para fazer uma explosão mais homogênea. Portanto, você nem imagina que até o cimento que está constituindo a parede da casa de vocês, às vezes veio de diatomitos de fundos oceânicos que afloraram. A parede da casa de vocês, portanto, é feita com a parede celular de algas que morreram há milhões de anos atrás. Outro grupo, já mais significativo e importante, ecologicamente pensando, evolutivamente pensando, é das algas verdes. Elas são umas das que predominam nos oceanos, e daí um dos motivos dos oceanos às vezes estarem esverdeados, quando a população dela é muito grande. E ela, dentre as algas verdes pluricelulares, surgiu um grupo que originou os vegetais terrestres. Portanto, daí uma grande importância. Os mais importantes ecologicamente são as unicelulares, já que elas fazem muita fotossíntese, elas têm uma produtividade, né, bem elevada, então nós teremos bastante oxigênio vindo delas, né, mais do que das verdes e das pluricelulares. Agora, isso é um fato curioso, as algas unicelulares contribuem mais com a oxigenação do planeta que as pluricelulares. E o motivo é simples, as algas unicelulares estão flutuando na superfície do planeta todo, dos oceanos, né? Enquanto que as pluricelulares são fixas, logo elas se limitam a regiões rasas onde a luz chega até elas. As unicelulares estão espalhadas pela superfície de todos os oceanos do planeta, né? Até uma faixa de profundidade que vai variar de acordo com a transparência daquelas águas, que pode ser de alguns poucos centímetros até centenas de metros. As algas vermelhas, elas têm outros interesses. Por exemplo, algumas algas vermelhas têm sua parede celular feita de calcário, e esse carbonato de cálcio, esse calcário, pode ser utilizado tanto na indústria de construção como para fazer calcário para corrigir pH do solo. E se você for observá-las, algumas são muito bonitas, vermelhas, né, delicadas, com formatos legais, mas algumas são tão duras que pareceriam corais. Vou mostrar uma para vocês. Olha aqui, isso é uma alga. Só que quem olha isso, às vezes na areia da praia, pode pensar, achei um coralzinho. Não é, são algas, cuja parede celular rígida, né, as tornou, e o acúmulo de calcário no corpo as tornou, né, essa estrutura aqui que parece um coral, e não é.
Então, isso daqui triturado, extrai-se o calcário e utiliza-se em indústria de construção ou, por exemplo, como eu já falei, correção de pH do solo. Algumas algas vermelhas são comestíveis e algumas delas vocês extraem, nós extraímos, os cientistas, a indústria extrai uma gelatina extremamente útil na biotecnologia, em estudos de laboratório, porque essa gelatina ela é neutra, ela não tem teor nutritivo, então ela é utilizada apenas como um suporte para que você tenha água em estado sólido, por assim dizer. A gelatina ela envolve a água, formando um corpo gelatinoso, água sólida. Gelatina é praticamente água sólida, né? Onde você pode cultivar, criar bactérias, plantar sementes, né, para estudos, onde os nutrientes que estiverem lá, você que colocou, porque não existem esses nutrientes nessa gelatina chamada agar-agar. Tá? Além do que, algumas algas vermelhas são comestíveis e estão, por exemplo, na culinária japonesa, enrolando arroz, formando lá o sushi. E tem as algas pardas também, de onde você pode extrair não só alimentos, como, assim como das algas vermelhas, extrair substâncias úteis na indústria. Das substâncias extraídas das algas, além dessa gelatina chamada agar-agar, existem alginatos extraídos de algas vermelhas, dos quais, com o qual, por exemplo, o dentista, ele pega aquele pozinho branco do alginato e usa para tirar o molde dos teus dentes. Tá? Ou então é utilizada na indústria de sorvete para impedir que a água que está presente no sorvete cristalize, ou seja, é esse alginato que vai garantir a cremosidade do sorvete. Carragenando são utilizados em indústria química, em indústria de cosméticos para a produção de cremes, né, da consistência cremosa, né, os shampoos, hidratantes. Então as algas estão na tua vida e você nem faz ideia disso. Está certo? Então nós temos a importância econômica das algas, como foi dito agora, e a ecológica, que está relacionada na produção de oxigênio para o planeta todo e de matéria orgânica para os organismos aquáticos. Está certo? Então essas são as algas e a importância delas vai muito além do que você costuma imaginar. Agora, para concluir, na aula que nós falamos sobre fungos e demos uma introdução de algas, nós nos referimos aos líquens, seres vivos formados pela associação mutualística entre o micélio de um fungo e algas unicelulares, podendo também serem cianobactérias. Agora, as algas fazem outro tipo de simbiose muito interessante com os selenterados. Os selenterados são os animais da família dos corais, das águas-vivas, das anêmonas e das hidras. Os corais e as hidras são selenterados muito pequenos, de corpo muito reduzido. E eles têm uma dificuldade extrema para conseguir alimento, apesar de seus tentáculos possuírem células de veneno chamadas quinidoblastos. Mas eles são muito pequenos, conseguir alimento não é fácil. Durante o processo evolutivo surgiu uma relação ecológica entre os selenterados, alguns selenterados, e algas unicelulares. O corpo dos selenterados é composto mais de 90% por água, então eles são extremamente delicados e transparentes. Algas unicelulares passaram a habitar o interior do corpo desses animais, dos selenterados fixos, que são os pólipos, né? E vivendo dentro deles estabeleceram uma relação mutualística. Eles abrigam as algas e as nutrem, principalmente com minerais e compostos orgânicos que eles produzem, e elas dão em troca a glicose oriunda da fotossíntese. Assim, animais pequenos com dificuldade muito grande de conseguir alimento acabam sendo alimentados pelas algas, que acabam também lhes conferindo cores. Algas como as zooxantelas amareladas, zooclorelas esverdeadas, as duas unicelulares, dão o colorido típico dos corais, que vão, muitos deles, do amarelado até o avermelhado, ou das hidras, que tem coloração esverdeada. Então é uma simbiose fantástica e muito interessante. Só que descobriu-se, anos atrás, que fenômenos climáticos estão levando à morte dos corais. Esses fenômenos climáticos aparentemente não têm relação com o homem, seriam fenômenos naturais, tá, do planeta, onde a temperatura das águas, tendo uma elevação acima da média, acima do normal, faria com que as algas abandonassem os corais. Com isso eles perdem o colorido e esbranquecem. É o fenômeno chamado clareamento dos corais. E uma das consequências é que sem a simbiose os corais acabam morrendo. Portanto, o fenômeno chamado branqueamento dos corais
que é consequência da elevação da temperatura das águas oceânicas e aparentemente não por ação humana, tá? Esse fenômeno está levando à perda muito grande de corais em arrecifes, tá? E arrecifes de corais são berçários oceânicos, assim como manguezais são berçários oceânicos. E, portanto, se essa perda de corais for muito grande, você poderá ter uma perda de biodiversidade relacionada aos arrecifes de corais também significativa. Então nós temos que ficar de olho. Essa é uma relação muito legal entre algas e corais, do grupo dos selenterados, que nós estudaremos mais à frente.